Muito bom dia a todos, graça e paz. Bom dia para você do Sara Cavalhada Online. Tô indo. Graça e paz. Amém, queridos? Deixa eu te fazer uma pergunta que não quer calar, enquanto eu acho o livro aqui, que eu já errei. Olha para mim aqui, quantos estão felizes aqui? Aleluia! Que igreja maravilhosa essa igreja. Mesmo com frio, o povo está aqui, né, gente? Ontem foi estranho o negócio, quando foi de tarde virou uma friaca. Falei, ué, o que está acontecendo? Parecia que estava voltando o inverno, né, gente? Não, mas é inverno ainda, né? Abra sua Bíblia comigo em João 15. E nós vamos hoje continuar nossa série de palavra, Famílias Abençoadas, parte 3. É isso, Everton? Me ajuda, Everton. O Everton vai me ajudar a pregar hoje. Amém? E eu queria que você abrisse no texto, no verso 1, depois nós vamos ler os 5 e os 7. Amém? João 15. Obrigado, João. João 15. Verso 1, verso 5 e verso 7. Vamos ler o texto, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Verso 5: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Verso 7: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Feche teus olhos um segundinho. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que nos edifica, que nos ensina, que nos abençoa. Senhor, abre os nossos ouvidos para que possamos aqui entender, compreender a tua palavra. Edifica-nos, ó Pai, por meio dela, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero falar sobre esse tema, família abençoadas, e eu tenho ministrado sobre isso. E eu queria que você observasse esse texto para comigo. O verso 5, ele está dizendo: permanecer nele, ou ele em mim e eu nele. Olha que colocação interessante. A palavra permanecer é o mesmo que perseverar, é o mesmo que perseverança. E esse texto de João, ele está falando que aquele que está ligado na videira, aquele que permanece na videira, ele vai dar fruto, e fruto bom. E o texto, o verso ali 5, ele fala sobre videira. O 7 vai falar: se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será dado. Olha que texto poderoso. Esse texto ele está falando que se você tiver ligado à videira que é Cristo, você é um ramo que dá fruto. Se você permanecer em Cristo, você vai pedir o que você quiser e será feito. Preste atenção no que eu quero falar com vocês. Nós temos trabalhado esse tema, famílias abençoadas, e eu tenho sido às vezes, eu sei que sim, bastante contundente no que diz respeito à palavra. Nós ministramos, por quê, queridos? Porque a gente sabe, né? E eu gosto muito, eu e a minha esposa, de ler sobre a questão escatológica da Bíblia, os últimos dias. E nós temos aqui o compromisso, a responsabilidade de transmitir para você o tempo que nós estamos vivendo. Jesus falou para nós no texto sobre o tempo da apostasia. Ele falou para nós sobre o tempo em que a igreja ia passar por um esfriamento. E geralmente o meu sermão, a minha palavra aqui que eu prego, e o meu compromisso é de preparar vocês para isso, de preparar a igreja para esse tempo em que a igreja vai sofrer um esfriamento, em que a igreja vai precisar permanecer na videira, ligado a ela, e permanecer em Cristo para dar frutos de arrependimento. Porque se nós não permanecermos em Cristo, queridos, vai ficar muito difícil para nós mantermos uma vida cristã nos dias em que nós vivemos. E a minha preocupação quando eu prego não é muito de agradar o meu ouvinte. A minha preocupação não é muito agradar o ouvinte, não.
A minha preocupação é esclarecer, é em mostrar para vocês aquilo que eu sei que está acontecendo, que a palavra relata, que Jesus relatou para nós sobre o que iria acontecer. Então a minha preocupação aqui, eu sei que pessoas esperam isso, não é agradar o meu ouvinte, é pregar a palavra, porque é a palavra, queridos, observe isso comigo, é a palavra da fé que vai libertar, é ou não é verdade? Mas então por que as pessoas esperam do homem? Há uma confusão, e Jesus veio para elucidar isso. Há uma confusão na mente das pessoas entre quem é o homem e quem é Deus. O Brasil vive isso, gente, por isso que as igrejas brasileiras, eu tô com uma oração, pedindo para Deus misericórdia para o Brasil. Sabe por quê? A Inglaterra, ela perdeu o fogo do Espírito, do avivamento, e virou, hoje as igrejas na Inglaterra são boates. A igreja faliu na Inglaterra, e nós vamos falar aí que quem começou na Inglaterra, em Londres, John Wesley, Jonathan Edwards. Pensa nesses nomes na história do evangelho para te ver, você arrepia. E a igreja foi se esfriando, por quê? Porque a coceira nos ouvidos. Paulo fala sobre isso. A Bíblia vai falar para nós que nos últimos dias as pessoas teriam coceira nos ouvidos, por fábulas. Então preste atenção, qual que é o meu papel aqui, queridos? Qual que é o meu papel aqui? Ministrar para vocês essa palavra, a palavra da fé. Alinhar as famílias com a palavra da fé. Preste atenção, uma pessoa que não tem, uma igreja que não tem profundidade na palavra, a fé dessa igreja é rasa. E eu quero elucidar para a igreja, para as famílias, para serem abençoadas pela palavra de Deus, pela palavra da fé. Eu quero explicar, eu quero elucidar o tempo que nós estamos vivendo, para que você tenha uma fé robusta, para que quando vem a pressão sobre a igreja, você não desista, você não venha se apostatar. Esse é o meu papel como pastor, esse é o meu compromisso com a palavra, é elucidar as famílias e alinhar as famílias com a palavra da fé. Preste atenção, querido, nós já estamos vivendo sob pressões, já estamos, amados irmãos, vivendo sobre pressões na nossa, aqui ó, sabe onde é a pressão, o campo de batalha? É aqui que está acontecendo as desilusões, é aqui que está acontecendo a maior batalha entre o homem e Deus. O Brasil vive um colapso de pessoas que dizem ter a fé que essa Bíblia está falando, que dizem ter fé nesse Jesus que essa Bíblia está falando, mas elas não estão suportando as pressões, por isso estão entrando em processo depressivo e buscando o culpado para o seu processo. Não existe um culpado, sabe por quê? Porque a Bíblia diz para nós, explica para nós, que quando nós estivermos ligados na videira, João 15:1, nós vamos dar fruto. Se permanecermos, João 15:5, nós daríamos bons frutos. E se nós permanecermos nele, em quem? Em Jesus, e ele permanecer em nós, nós podemos pedir o que quisermos e nos será feito. Então preste atenção, nós devemos sair dessa confusão entre quem é Deus e quem é o homem. Deus, você vai encontrar Ele e a sua palavra vai te ensinar o que você deve fazer quando você lê a Bíblia. Isso aqui é muito interessante que eu quero falar para você. Se a fé minha, sua, da sua família, não estiver embasada na palavra de Deus, nas Escrituras, você tem uma fé rasa, e você não vai suportar a pressão da apostasia. Você vai cair, você vai esfriar. Quando a dificuldade chegar, queridos, você vai entrar em confusão. E essa preocupação que eu tenho com
a respeito da elucidação de permanecer em Cristo. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. O texto diz: se vós permanecerdes em mim e eu permanecer em vós. Preste atenção, a responsabilidade de permanecer em Cristo é de quem? Eu não ouvi. Pode falar mais alto, me ajuda a pregar. É de quem? Vou perguntar de novo, vocês me ajudam a pregar. A responsabilidade de permanecer em Cristo é de quem? Amém. Agora outra pergunta. Mas de Cristo permanecer em você? Olha essa pergunta. O texto está perguntando para nós em João 15:7. Se vós permanecerdes em mim e eu permanecer em vocês. A responsabilidade de permanecer em Cristo é nossa, mas a de Cristo permanecer em nós, de quem que é? Boa, exatamente, fruto de arrependimento, isso, boa colocação, essa é uma. Mas a responsabilidade de Cristo permanecer em vós é quando você faz o que a irmã falou, dá fruto de justiça, arrependimento e perdão. Então faça agora uma avaliação. Você está apostatado ou você está em Cristo? Procure, feche teus olhos por 3 segundos, por favor, feche teus olhos e baixe a tua cabeça. Procure os frutos de arrependimento e perdão na sua vida, procure aí. Procure, faça uma varredura agora, na tua CPU, na tua mente, no teu coração. Faça uma varredura, como você, com os olhos fechados, como você está aqui hoje, dentro dessa igrejinha. Você está dando frutos de arrependimento e perdão, frutos de justiça para que Cristo permaneça em você, ou você está enrascado na apostasia? Agora abre os teus olhos e olha para mim. Deus de criança, nós somos treinados a quebrar aliança. Deus de criança. Porque a nossa cultura, ela faz isso conosco. É cultural no Brasil quebrar aliança. É cultural. Então você nasce em uma cultura de quebra de alianças. E muitas vezes, que presta atenção nisso aqui é muito forte. O que eu quero falar para você. Nós justificamos a quebra de aliança com as seguintes frases e você vai identificar. Ele foi fazer o que é melhor para ele. Ele foi procurar o lugar que é melhor para ele. Essas frases você se identifica com ela? Conhece ela? Ele foi viver a vida dele. Quem está se identificando? Quem conhece essas frases? Ele foi viver a vida dele. Ele foi fazer o melhor para ele. É ou não é verdade? Essas frases, elas são brasileiras. E olha o que eu vou falar para vocês. Ontem eu fui falar com amigos. O pastor Rogério chegou dos Estados Unidos. E a igreja está passando vergonha, a igreja brasileira. Ele falou para mim, eu senti vergonha da igreja. Falei, capaz, pastor. Cara, o que estão falando lá sobre a igreja no Brasil é vergonhoso. Eu falei, pastor, essa é a igreja brasileira. A nossa cultura, nós nascemos. Quando eu falei isso para ele, ele ficou me olhando, porque ele é muito mais experiente que eu, esse pastor. E ele olhou para mim assim, ficou olhando, Jonas, tu tá procurando, hein? Eu falei, pastor, Deus de criança, nós somos treinados a quebrar aliança. E ele olhou para mim assim e falou, Jonas, exatamente sobre isso estão falando lá nos Estados Unidos. Eu falei, pastor, eu estou lhe falando para o senhor algo que eu estou estudando. Eu estou lendo
E eu estou encontrando na palavra de Deus o quê? Uma geração, uma cultura de quebra de alianças naturalmente, com frases chulas, com frases inescrupulosas, frases, por exemplo, ele foi fazer o que era melhor para ele foi viver a vida dele. Falei, pastor, fala para mim se não são essas frases, fala para mim, me ajuda. Eu disse para ele, me ajuda a falar a verdade, o senhor tem mais experiência, fala para mim, são essas ou não são as frases que o senhor ouve pregando a palavra há 40 anos? Sim, meu filho, é essas palavras. Eu falei, mas eu estou dizendo, a igreja precisa ser elucidada sobre o que Jesus está falando em Mateus 24, sobre o que Jesus está falando. A palavra está dizendo que a apostasia, que o esfriamento, que o não permanecer na videira, o não permanecer em Cristo, o não dar os frutos de justiça para que Cristo permaneça em mim, causam desalinhamento na minha casa, na minha família. Por isso nós encontramos, amados irmãos, é para mim? Acho que eu não posso entender agora. Por isso que nós, queridos, vamos encontrar, olha aqui para mim, famílias brigando, porque fulano vai na igreja e é um sem vergonha, porque ciclano vai na igreja, que eu não sei que igreja. Você já ouviu essa frase? Eu não sei que igreja é essa que vocês vão. Quem já ouviu essa frase? Levanta a mão. Só os corajosos. Ah, vocês têm coragem, vocês são uma bênção. Coragem nós temos, nós somos um povo bravo, né? O brasileiro é um povo bravo. Então preste atenção em mim. Pare com isso, meus irmãos, porque para permanecer em Cristo, você precisa dar frutos de justiça. Ei, preste atenção. Quando você estiver dando fruto de justiça, você vai pedir o que você quiser e lhe será concedido. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Queridos, preste atenção, características sobre permanecer. Põe para nós, Everton, projeta para nós Mateus 24, 13. Mateus 24, 13. Sobre frutos de justiça, queridos, você entendeu o que é os principais frutos de justiça? Vamos repetir comigo, diga, fruto de justiça. Gente, mais alto um pouquinho, depois vai ter café na cantina, calma. Vamos lá, fruto de justiça, arrependimento e perdão. Até aí você está entendendo? Amém? Conseguiu entender? Amém. Então você precisa gravar isso na sua mente. Preste atenção, Mateus 24 diz assim: aquele porém que ficar firme até o fim, esse será salvo. Aquele que permanecer, que perseverar, a palavra permanecer é a mesma palavra perseverar até o fim, será salvo. Queridos, nós vamos precisar permanecer dando fruto de justiça para ser salvo. Então entende isso aqui que eu quero falar para você. Mude essa cultura de quebra de aliança dentro da sua casa, para que a sua família seja abençoada. Mude essa cultura, por favor, se atente a ler a palavra. Olha para mim aqui, preste atenção em mim aqui. Apocalipse 3:10, projeta para mim, Everton, sobre permanecer até o fim. Apocalipse 3:10, vamos lá, fala assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Preste atenção, todos os teólogos, muitos teólogos, falam que esse texto é o texto que embasa Apocalipse 6, falando sobre o arrebatamento. Mas alguns teólogos sustentam essa tese, mas todos os teólogos concordam que aqueles que guardam a palavra serão guardados no dia da calamidade. Ei, todos que permanecerem em Cristo, e Cristo permanecer neles, e eles guardarem essa palavra, a palavra da fé, eles serão guardados no dia da calamidade. No dia da apostasia instalada, o espírito de Jezabel está no meio da igreja, o espírito humano está no meio da igreja, só falta a pessoa do anticristo se apresentar, só falta isso.
Mas nesse dia, aqueles que permanecem dando fruto de justiças, eles serão guardados. O Senhor te guardará, te dará proteção nesse dia. Mas aqueles que não permaneceram, pastor, que viveram uma vida quebrando aliança, um pé dentro da igreja, outro fora, queridos, bota para nós Mateus 12, 17, salvo engano, 7, vai, 17. 12, não é esse, 12, 17, esse é o 7, 12, 17, se não der o 17, vai no 37, 12, ai, olha o que está escrito aí, gente, vou ler na minha versão, essa tua NVI, né, vamos lá. Vou ler na minha versão, que eu acho que a NA, a revista atualizada Almeida, gente, ela é fidedigna, tá? Diz assim, de novo eu fora. Segura aí, deixa para nós aí que eu acho aqui na minha. Olha o que diz lá no 37, que você está lendo ali naquela versão. Quero ler nessa daqui. Diz assim, porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Vamos ler de novo o texto? Porque pelas suas palavras, Mateus 12, 37, porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Olha como é interessante a Bíblia, e a Bíblia ela é um sucesso no mundo todo. Aqui a palavra permanecer está conectada com a palavra perseverar. Olha que interessante, logo se você guarda essa palavra, você permanece nele e você dará frutos de justiça. Mas se você não guarda essa palavra, a Bíblia diz que pelas tuas palavras você será justificado ou salvo, e pelas suas palavras você será condenado. Esse versículo, queridos, na minha confissão de fé, eu tenho ele. Eu não sei o tanto que vocês sabem disso, sobre a confissão de fé e sobre a aliança de ser um pastor, principalmente dentro da igreja Sara Nossa Terra. Essa aliança, ela é uma aliança feita uma vez só. Porque pelas suas palavras, pastor, você vai ser justificado. E pelas suas palavras, pastor, pessoas, você será condenado. É o que o texto está falando. Jesus está falando isso. Por isso que a palavra está nos ensinando, queridos, preste atenção, a permanecer em Cristo. Olha para mim, por que, pastor, que a palavra, para alinhar minha família, para minha família ser abençoada, ela está me ensinando a dar fruto de justiça? Porque sem a palavra você não dá fruto de justiça, você continua na cultura de quebra de aliança. Você já viu a pessoa que ela fala para ti, quando convém ela usa a Bíblia? Quem já teve essa experiência? Não precisa ficar com medo, gente. Não, aqui não é uma palavra que está acusando alguém aqui, não. Só uma pergunta, você já viveu essa experiência de alguém usar a palavra quando lhe convém? Né? Nós vivemos isso o tempo todo. As pessoas, quando elas querem justificar um pecado, uma quebra de aliança, elas pegam a Bíblia. E a Bíblia, ela é completa, você precisa estudá-la, você precisa ler, você precisa todos os dias ter um investimento de uma meia hora para ler a Bíblia, para ter um momento de devoção. Porque senão, você se apega no que os papagaios estão falando. Hoje nós temos uma geração de papagaio gospel. Eles falam e solta versículo, e solta texto fora de contexto. E infelizmente, como nós temos essa cultura de quebra de aliança, de não estar aliançado com o compromisso de ler a Bíblia, nós vamos acreditar.
Afinal de contas, eu não leio, eu não me elucido daquilo que eu estou ouvindo. Que vem bem. E eu acabo recebendo isso e vivendo uma desgraça. Porque o texto que nós lemos disse que se eu e você permanecemos na videira que é Cristo, e se nós permanecemos em Cristo, e Cristo permanecer em nós, por meio dos nossos frutos de arrependimento e justiça e perdão, nós podemos pedir o que nós quisermos e será feito. Mas muitas vezes nós pedimos e não é feito. E agora? O que eu faço, pastor? Pois é, mas eu estou dizendo para você que eu quero te trazer a palavra de Deus, a palavra que diz Apocalipse 3:10, que ela te guarda nos dias que nós estamos vivendo, dia de esfriamento, dias de quebra de aliança, mas você precisa guardar a palavra, você precisa permanecer na palavra, você precisa permanecer nela, e ela permanecer em você, ela precisa ser a sua bússola. Porque se a palavra, ela não é a minha diretriz, eu vou ser condenado. João diz que eu vou ser condenado pelas minhas, Mateus diz, mas João diz que aquele que crê na palavra, aquele que guarda as minhas palavras será salvo, e aquele que não crê já está condenado. É assim que está escrito no livro de João ou não? Mas então o que eu faço, pastor? Eu estou te convidando a conhecer a palavra para ter uma família abençoada, andar dentro dos princípios da palavra, ensinar os nossos filhos a não quebrar a aliança. Nós queremos, queridos, todos nós queremos ser abençoados, sim ou não? Todos nós queremos ter um casamento abençoado. A gente sonha às vezes, olha que interessante, também já passei por isso. A gente sonha às vezes com casamento, a gurizada aqui, os jovens que me perdoem, às vezes a gente sonha com casamento, parece um conto de fadas, né? Rapaz, quando começar a chegar os boletos, rapaz, Deus é maravilhoso. E aí você vai dizer, nossa, eu achava que era só oração em línguas, eu achava que era só xarabaga. E aí o cara, quando ele se depara com aquela mulher um dia, que ela está no período de TPM, ele fala, nossa, a mulher está escamando hoje. Aí quando ele se depara com aquela mulher que tem maturidade à frente dele, e ele tem que alcançar ela, ele fala, nossa, agora eu vou morrer. É ou não é verdade? Aí quando a mulher, porque a mulher é um ser, Deus é perfeito. Quando Deus criou a mulher, eu penso que ele falou assim, rapaz, Adão vai me fazer passar vergonha. Adão, vou te arrumar uma mulher para te ajeitar, rapaz, porque tu vai me fazer passar vergonha, porque tu já está te afrouxando já. Adão, dá nome para os bichos, Adão. Tá bom, Senhor? Eu vou acordar às 10 para dar nome, porque acordar às 5 é muito cedo. Deus falou, vou te arrumar uma mulher para te fazer acordar às 5. Porque tu está te afrouxando já, Adão. Aí Deus botou Adão para dormir e criou a mulher idônea. Não é dona, é idônea. Ele criou uma idônea para te ajudar. Aí a mulher nasceu. E já Deus falou assim, o que eu faço com esse ser? E ela é a virtude de Adão, né? O Adão não sabe usar a virtude dele, pois então eu vou dar a virtude dele para ele. E deu a mulher para ele. E a mulher falou, Adão, te levanta, 5, Adão. Não, 6. O Senhor falou a 6, é a 6. É assim ou não é? É assim ou não é, mulheres? O pastor falou assim, que medo tu não está na oração, seu frouxo. É ou não é verdade, mulheres? Foi Deus que criou isso aí, homens, não adianta ficar bravo. Foi Deus que criou, Deus sabia já. Ele sabia que tu ia dormir. Ele sabia falar, esse cara vai dormir porque ele tem peso de testosterona. Tem muita testosterona. Corta a orelha dele e sai pela orelha. Aí Deus falou assim, eu vou criar a mulher para equilibrar isso aí. Então a mulher é uma bênção. Então mulheres, olhe para mim. Ensine os teus filhos a não quebrar aliança. Mas o pai dele não ensina isso. Mas eu vou te falar para ti, mulher, tu não sabe a força que tu tem. Tu pode fazer do teu filho um homem de Deus que permanece em Cristo, e tu pode fazer dele um errante sobre a terra.
Ele vai andar de lugar em lugar, e aonde ele ir, ele vai destruir. Aonde ele ir, ele vai destilar veneno. Aonde ele ir, ele vai machucar pessoas. Aonde ele ir, ele vai ferir e vai dizer que ele é o ferido. Olha para mim aqui que o pastor vai te ensinar uma coisa. Toda pessoa ferida vai se tornar um opositor. Ele vai para a concorrência. Todo ferido, eu tenho uma experiência de 20 anos, de todas as pessoas que eu encontrei no meu caminho feridas, elas se tornaram oposição àquilo que a estava corrigindo. Todos, gente, todos, 20 anos envolvido com gente, trabalhando com pessoas, todos os feridos, eles saíram e usaram a pessoa que estava corrigindo ele como bode expiatório. Todos. E eu falo, cara, que Satanás é esse? Qual que é a qualidade desse Satanás? E eu tenho pedido para Deus, sabe o quê? E Deus me corrigiu. Falei, Deus, eu quero uma unção do Jaspion. Eu quero derrubar esse Satanás que tem feito as pessoas sofrer. Deus falou, Jaspion, cara, essas alturas do campeonato. Olha aqui para mim, Jonas. Eu falei, Senhor, me ajuda. Ele falou assim, olha para mim aqui, olha para papai. Eu falei, ok, desculpa papai. Aí eu olhei para o céu e ele falou assim, prega a minha palavra. E aquele que guardar minhas palavras, aquele que guardar as minhas palavras e dê fruto e permanecer nela, esse será salvo. Falei, amém, Senhor. Então eu estou mais ou menos indo, certo? Fala assim, continua, porque eu te pego também. Você já fez essa oração? Deus, isso e aquilo, e Deus fala assim, pois é, rapaz, cala a boca, eu te pego também. Ah, tu achou que tu era o melhor? Ah, Senhor, tu acha que tu é o melhor? Eu vou te pegar também. Ah, tu acha que tu é o bom? Tu é o suprassumo? Eu vou te pegar também. É assim, Deus trabalha assim, porque Ele nos corrige, porque nos ama. Preste atenção, abra sua Bíblia, João 14, 20. Vamos lá, nós vamos ler João 14, 20 e João 14, 23. Amém? Preste atenção no que diz o texto. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Cadê o texto? Volta, não, lá Não. O texto que nós estávamos lendo anterior é esse. Ah, mas hoje tu me judia, cara. Aí tu me judia. Deixa lá. Não, Mateus. Não. Volta no texto. Aqui, ó. Mateus 24, 13. Ah, meu pai, pelo amor de Deus, é para me ajudar a pregar, não é para me atrapalhar, rapaz. Aquele, porém, que persevera até o fim, esse será salvo. Olha só que coisa linda, querido. Se você, o texto de João 14, 20 diz, naquele dia se vocês saberão que eu estou em meu Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Por quê? Porque você perseverou na palavra. O 23 vai falar assim, Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Olha que coisa linda, o Senhor está nos abençoando. Essa aliança, queridos, presta atenção, essa aliança, eu e você temos que ter com a Bíblia, para que nós possamos entender que Jesus veio revelar, Jesus Cristo, Ele veio na terra como homem para revelar quem é o homem, e Ele ressuscitou, e está à direita do Deus Pai, para revelar quem é Deus. Amém? Então entenda isso, Jesus revelou quem é o homem. Quem é o homem? O homem é um que é pobre, pecador e necessitado de perdão, e que precisa dar fruto de arrependimento para ter uma vida ponderada e equilibrada. Esse é o homem. Amém? Preste atenção aqui que eu vou falar algo para você. Eu sei que você não concorda, mas eu vou te falar. Quando você é cristão,
não é a sua vontade que prevalece, é a palavra de Deus que prevalece. Você não entendeu isso ainda? Sério, gente. Eu quero elucidar vocês para serem abençoados, porque Deus ama, como está falando a palavra, e Ele guarda a tua vida porque te ama, e porque se você está na palavra dEle, você tem direito de ser guardado por Ele. Mas presta atenção, não é o seu querer que prevalece, é a palavra. Não é o meu querer que prevalece, é a palavra. Às vezes a gente quer que, não, é a minha vontade, a tua vontade, meu irmão. O texto diz que Deus está olhando e está rindo. Deus está rindo de ti. Ah, pastor, você vai falar, está escrito, irmão. Deus está rindo e fala, kkkk. Fala, então, de brincadeira esse povo. Mas eu vou deixar minha misericórdia sobre eles, porque, enfim, eu não posso me alterar, porque Ele tem vontade. Deus não se altera pela minha vontade. Vocês sabiam que eu posso sair daqui agora, da igreja, por conta da minha cultura? Eu saio daqui agora, e aí eu vou para um lugar público com a minha mulher, e daqui a pouco aparece uma Jezabel, e rola um olhar 43, e eu acabo com o meu ministério. Vocês sabiam disso? Porque a nossa cultura é uma cultura de quebra de aliança. Ah, ele foi ser feliz. Provavelmente a pastora não fazia ele feliz. Que mentira do Satanás. Primeiro, irmão, tu tem que ser feliz sozinho. Solteiro, eu tenho inveja de vocês. Vocês não sabem o que é ser feliz. Vocês são os mais felizes. Dá um sorriso com o gato. Fala, Espírito Santo, que alegria é essa que eu quero ter? Se hoje eu sou um cara jovem da tua idade, não que o meu casamento não seja maravilhoso, é verdade, eu sou feliz no meu casamento, mas se eu tenho hoje 16, 18 anos, rapaz, eu estou saltitando. A alegria do Senhor é a minha força. Se eu tenho 18 anos hoje, eu sou o homem mais feliz dessa terra. Agora tem gente com 18 anos botando a vida fora, jogando a vida no lixo. Ei, vá para a tua família e fala, filho, você quer ser abençoado? Você quer ter um casamento lindo? Você quer ter uma família? Você quer ter um bom emprego? Você quer se formar na faculdade? Você quer ser feliz? Todos nós queremos fazer sucesso. Mas então, queridos, tenha uma aliança verdadeira com o teu Deus, que tudo o que você pedir, quando você permanecer nele, vai ser feito. Ensina para ele. E eu encerro trazendo para você o compromisso dessa manhã, de ser uma família abençoada. Logo, quando você quer ser uma família abençoada, você precisa ter aliança com a palavra, com a Bíblia. Ei, preste atenção. Faça, ou se converta, melhor dizendo, para a Bíblia. Se converta para a Bíblia, meus irmãos. Ei, olhe para mim. Fique de pé no seu lugar. É forte que eu vou falar aqui. Fique de pé. Poucos anos de luta ministerial eu tenho, eu e minha esposa. A minha esposa mais que eu, porque ela nasceu num lar cristão, os pais pastores. E Deus deu uma bomba chiando para ela, chamado Jonas. E ela disse, eu sou especialista, sou da SWAT, eu desarmo bomba. E essa mulher desse tamanho disse, eu vou desarmar essa bomba e vou fazer esse homem um homem de Deus. Eu falei, e ela falou outro dia para mim lá em casa, quase chorei. Ela falou, sabe, amor, quando tu estava aqui na esquina da minha casa aprontando, eu estava orando aqui no meu quarto pelo meu marido, sem saber que tu estava na esquina ali aprontando, porque nós tínhamos um QG na esquina da casa deles. Pastor, às vezes chegava e ficava com dó, era um praguedo só, e ele dava refri para nós. Falou, toma aí, gurizada, um refri para vocês. Claro, estava tentando ganhar nós, né? Sabe como é que é pastor, né?
E dava refri, ele dava lanche para nós, dava alguma festa lá, todo mundo, nós falávamos, vamos ficar aqui na esquina do pastor, que o pastor vai trazer um lanche. Aí terminava o aniversário, ele dava lá o lanche para nós, né, os salgadinhos, tá, um refrigerante, conversava com nós, e nós tudo vagabundo, era uma trupe de vagabundo, e eu no meio ali, emboladão, sem saber que eu ia ser o marido dessa menina. Eu via elas ali na beira da piscina, até falava, um dia tomar banho nessa piscina desse pastor aí. Sabe como é que é gurizada, né? Então nós ficava ali, esse pastor aí em piscina, carrão na garagem, eu tomar um banho nessa piscina aí, esse pastor. As filhas do pastor são bonitas, né? E nós ficava naquela esquina ali. E o que eu quero dizer com isso para vocês? Ali eu me encontrava em defasagem, não era família abençoada. Minha mãe orava por mim, mas eu era um desgraçado. E olha que interessante, a minha esposa, que já conhecia a palavra, a Bíblia, estava orando pelo marido dela. Mas como é que Deus pega uma praga dessa para dar para ela? Rapaz, sabe o que Deus vai fazer com a tua família? Deus vai tirar das garras do diabo e vai devolver para dentro de casa. Tua família vai ser abençoada, teus filhos vão casar com mulheres maravilhosas, tuas filhas vão casar com homens de Deus. Se esse homem que chegou na tua casa não é homem de Deus, preste atenção, você permanece na palavra, ele será transformado pelo poder de Deus. Deus tem um compromisso de transformar toda a sua casa. Então não desista, irmãos, permaneça nele. Ei, pastor, mas lá em casa está muito difícil. Permaneça nele, e ele vai fazer algo para que aquilo que você tem pedido se realize, a conversão dos seus filhos, dos seus familiares. Mas permaneça dando fruto de justiça. Deus quer toda a tua família. Deus ama toda a tua família. Ei, Deus, mas pastor, na minha família tem uns que quebram aliança. Deus ama eles também. E por que eu estou afirmando isso para você? Porque se Deus não amasse os que quebram aliança, o sol não ia nascer hoje. Quando Deus, queridos, encerrar, quando Ele decidir, no dia que Ele decidir encerrar, e Jesus voltar nos ares, aí acabou. Agora, enquanto Ele decidir que a misericórdia dele me alcance e te alcança, haverá sol, haverá dia, haverá noite, haverá misericórdia, haverá perdão, haverá o Espírito Santo na terra para convencer. Enquanto Ele, queridos, não voltar, no meio da grande tribulação, no meio da apostasia, no meio do que está escrito em Mateus 24, do esfriamento, Ele vai guardar a sua família, Ele vai guardar a sua vida. Ele vai olhar para você e vai dizer: porque você permanece em mim, eu vou guardar a sua casa. Queridos, Deus é poderoso. Escute isso e nós encerramos. Escute isso, converta-se à Bíblia. Eu conheço há 20 anos pessoas dentro da igreja que não lê a Bíblia, que não conhece a Bíblia, que não convertem-se para a Bíblia e que tem uma frase: eu só confio em Deus e só creio em Jesus. Mas onde está o teu Deus? Onde está o teu Jesus? Não, mas tu lê a Bíblia? Não, então tu não tem Deus, cara. Tu tem uma religião. Mas cara, tu não tem Deus. Porque o Deus que a humanidade conhece do cristianismo, o relacionamento com Ele se dá pela Bíblia. Mas eu vou viver minha vida, eu vou fazer o que é melhor para mim, eu quero sentir paz. Não, cara, tu não tem paz. Enquanto tu não conhecer a Bíblia, tu não tem paz. Tu tem emoção, tu tem emoções descontroladas, tu tem distúrbios, tu tem surtos, menos paz.
Tu tem momentos de alívio, menos paz. Ah, mas eu vou agora para a praia e vou olhar para o mar e vou dizer: meu momento de reflexão. As ondas do mar falam comigo. Isso são emoções descontroladas, emoções e descontrole. Ah, eu vou para tal lugar e agora vou tirar uma foto. Momento reflexão. Parece o Buda. Não adiantou nada. A paz que excede todo entendimento, ela só se encontra nas Escrituras Sagradas. Quando a palavra ensina no livro de Tiago que nós devemos dar fruto de arrependimento, ela é fiel. Preste atenção, convertam-se à Bíblia, leiam a Bíblia. A Bíblia é o local onde você vai adquirir fé. E se você não lê a Bíblia, meu irmão, preste atenção, e eu encerro: você não tem fé, você tem uma religião. Amém? Se você não lê a Bíblia, não se relaciona com a Bíblia, você não tem fé para ter o que Jesus falou em João, para realizar, para permanecer em ti, para pedir o que quiserem Ele fazer. Porque se você não lê a Bíblia, não há fé em você, não há paz em você, há uma religião. E essa religião está dizendo para você: procure o médico, procure os homens. Por quê? Porque quem não conhece o poder de Deus recorre aos homens. Por quê? Porque a humanidade não discerne quem é o homem e quem é Deus, o Todo-Poderoso. Porque se eu não ler a Bíblia, eu nunca vou conhecer o Todo-Poderoso. Se eu não me relacionar com Ele, eu nunca vou ter a bênção do Todo-Poderoso. Eu vou viver em contradição. Ah, queridos, Deus me chamou para pregar o Evangelho e não para agradar ouvintes. Deus me chamou para dizer a palavra. E eu digo para Ele todos os dias: tu não precisa de mim, Senhor, para fazer o que tu queres fazer. E se o Senhor achar que não sou eu a pessoa, me remove. E eu estou dando glória a Deus e soltando foguete. Porque quem carrega o Evangelho precisa entender uma coisa: que fé não é religião. Fé é para suportar as tempestades. Fé é para dizer: eu tenho uma família abençoada. Porque a palavra de Deus diz que quando eu gero fruto de justiça, eu recebo a justiça. Abraão, queridos, foi imputado sobre ele por causa da fé a justiça. E tem gente que está procurando um homem. Larga a mão, queridos, e se relacione com a Bíblia. Você tem esse livro na sua casa? Pastor, eu leio a Bíblia 3, o que é o versículo 3? Não, eu leio 3 versículos por dia. É pouco. É pouco. Pastor, eu leio lá o Salmo 91. Está fora, você não lê a Bíblia. Pastor, eu leio aquele salmo gostoso que diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E o resto? Não, já saio de manhã espraguejando todo mundo. Já saio de manhã, chego naquele meu serviço e falo para aquele meu patrão que ele é o Satanás. Sim, mas o contrato que você assinou com essa empresa, onde está? Ele não tem valor. Nós somos um país e temos uma cultura de quebra de aliança, de quebra de contratos. Desde criança, dentro da nossa casa, nós aprendemos a quebrar alianças. Porque o nosso pai chega em casa reclamando do serviço. Porque a nossa mãe chega em casa espraguejando o serviço. Uma criança, ela não compreende isso.
Todos aqui devem ter visto um vídeo que eu vi. Uma criança que, no momento de desespero da mãe, chamou a polícia, porque ele estava passando fome. E quando os policiais chegaram naquela casa, naquele barraco, os policiais olharam para ela. Ela era uma mulher sã, de uns 45 anos, com uns 4 filhos. E a policial perguntou para ela: por que a senhora está passando fome? A senhora não consegue trabalho? Todas as pessoas feridas julgaram a policial, porque a policial tinha que ter ido lá para ajudar ela, não para perguntar por que ela não trabalha. Coisa interessante isso. A verdade já faz muito tempo que se transformou numa mentira. Não é a Bíblia que está dizendo, faz tempo. O que a Bíblia falou já se cumpriu já. Aí ela olhou para ela e disse assim, não, chorando. E o menininho que chamou a polícia, porque estava passando fome, começou a conversar. E o policial disse assim, por que você chamou a polícia? E ele falou assim, porque eu disse para minha mãe que os únicos que podiam nos ajudar era a polícia. Olha para mim, queridos. Uma criança nunca vai ter a referência errada que nem a nossa, de maldade. Para ele, a polícia continua sendo seguro. Mas para alguns adultos, a polícia é sinônimo do quê? De agressão. Por quê? Porque a polícia agrediu um bandido quando estava atuando na sua função. E às vezes essa pessoa que está em situação de bandidagem é nosso familiar. Preste atenção em mim aqui. Uma criança aprende o que você ensina. Então, não ensina os teus filhos a quebrar aliança. Não ensina os teus filhos. E como que eu ensino meus filhos, pastor? Com as atitudes. Não é o que tu fala que vai funcionar, é o que tu faz. Não adianta eu vir aqui dizer para vocês assim, ó, a palavra isso e aquilo, se eu não faço isso. Não adianta. Não adianta você ir lá falar para o seu filho, arruma a cama, você não arruma. Não adianta você ir lá falar para o seu filho, respeita os mais velhos, você não respeita. Não adianta você ir lá falar para o seu filho, filho, trabalha direitinho para que tu possa crescer dentro do teu trabalho. Você reclama todo dia do teu trabalho. Não adianta. Então o que eu quero falar para você, não adianta você dizer que vai na igreja se você não se relaciona com Deus. Não adianta. Agora, quando você tem relacionamento com Ele, tudo o que você pedir vai ser feito. Levante as suas mãos. Aleluia. Faça um compromisso aí no seu lugar com Deus. Faça um compromisso, levante a sua mão. Eu não vou orar por você hoje, sabe por quê? Porque tudo que vai fazer diferença hoje na sua vida é Deus, não eu. Eu sou homem como você, sou sujeito aos mesmos erros que você. Mas Deus pode fazer hoje na sua vida o que? Despertar você a gerar frutos de justiça. Pode fazer a sua oração enquanto o louvor canta. Então levante a sua mão na direção da sua casa. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, que Ele faça resplandecer sobre ti a sua face, que Ele te dê shalom, a verdadeira paz. Meu irmão, vá para o melhor resto de semana da sua vida. Dê fruto de justiça. Deus abençoe.